Fala galera, tô gravando para você agora uma aula sobre tecido muscular, beleza? Gente, a primeira coisa que nós temos que entender é que essa aula é sobre um tecido. Vanilton, mas eu não lembro o que é um tecido. Tecido é um conjunto de células com uma função determinada. Qual é a célula que forma o meu músculo? As células que compõem o músculo, gente, não esquece, são chamadas justamente de fibras musculares. Fibras porque elas possuem um formato mais alongado, tá bom? São células mais alongadas do que o normal. Elas são também chamadas de miócitos. Cito significa célula, mio significa músculo. Professor, qual é o nome da célula que vai estar dando origem aí justamente aos miócitos? São células chamadas de mioblastos. Então, células embrionárias chamadas de mioblastos vão se diferenciar para formar os nossos miócitos. Tá claro, galera? Tá tranquilo? Beleza? Esqueci de pegar o pincel. Dá um cordezinho aí, viu, Roberto? Aí você pensa, Vanilton, beleza, mas quais são as características dos miócitos? Quais são as características das células musculares? Pessoal, olha para cá, ó. São células que não possuem a capacidade regenerativa. Se, por exemplo, eu fizer um emagrecimento, imagine que eu vou fazer uma dieta super louca, estou me achando muito gordinho e quero perder peso. Tudo bem. Quando eu for fazer a dieta, primeiro eu vou perder carboidrato, que é a minha primeira reserva energética. Depois eu vou começar a destruir, a desgastar os meus lipídios, que é a minha segunda reserva energética. E depois a gente vai começar a destruir o músculo. A gente vai começar a utilizar a proteína muscular como energia. Ei, se o meu músculo é destruído, se o meu músculo é degradado, vá por mim, o teu músculo vai ter uma dificuldade muito grande de regenerar. Então, vai ser uma perda de massa muscular praticamente irreversível. Então, existe dentro das dietas, dentro dos processos de emagrecimento, um cuidado muito grande para que não tenhamos perda de massa muscular. Claro, se eu tiver uma lesão no meu músculo, sei lá, um cachorro mordeu o meu braço e arrancou um pedaço do meu tríceps braquial. Esse músculo que foi removido, gente, ele não vai ter capacidade regenerativa, porque uma característica comigo dos miócitos, uma característica, das células musculares é que eles não regeneram. Beleza? Tá tranquilo? Aí você vai e para e pensa, Vanilton, peraí, por que não regenera? Porque célula muscular tem dificuldade de fazer mitose. Ela tem dificuldade de se dividir. São aquelas células, gente, que no ciclo celular, vamos lembrar, elas ficam ali no estágio de G1. Não conseguem passar para a fase S do ciclo celular. Fica ali G0, 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 G0. Não conseguem se dividir. Vamos ver se você lembra isso lá da citologia. Então, essas células que permanecem ali em G0, que não se dividem, nós chamamos essas células justamente aí de células permanentes. Células que não se dividem como neurônios, como miócitos, são células permanentes. Anote isso aí, por favor. Isso é importante você classificar as células musculares. Tá claro, galera? Tá comigo? Beleza? Vamos seguir. Vanilton, a célula muscular, então, ela é alongada e ela não regenera? Não regenera. Só que, gente, assim, dentro da biologia é muito complicado dizer assim, nunca regenera. Para eu dizer que nunca regenera, nenhuma célula muscular na história de nenhum órgão teria que ter feito nenhuma mitose, gente. É uma palavra muito forte. Então, assim, alguns músculos têm uma pequena capacidade de multiplicação. Alguns músculos se multiplicam mais do que outros. Então, existem exceções. Por exemplo, o nosso músculo liso, o músculo não estriado, ele acaba tendo uma velocidade de regeneração que não é rápida. Não é que ele regenera rápido como uma pele, como um epitélio. Mas regenera. Então, existem exceções aqui? Existem, tá bom? E eu te falei, mas não anotei, que os mioblastos vão ser justamente as células as células embrionárias, B de blasto, B de bebê, que vão se diferenciar e formar as minhas células musculares. Foi ou não? Tranquilo? Estão comigo? Massa? Vem cá. Eu não quero que você esqueça ainda
que eu classifico os músculos em 3 tipos, não se esquece. Eu tenho aqueles músculos que estão presentes nas minhas vísceras, no meu intestino, que estão presentes aonde? No útero, no estômago, no esôfago. E eu tenho aquela musculatura que está presente no coração. Então, músculo visceral, músculo cardíaco. E tem aquele músculo, gente, que eu dei o exemplo do tríceps, que está ligado ao meu esqueleto, contribuindo para a minha locomoção. Então comigo, quais são os tipos de músculos? Eu tenho um músculo que está na víscera, que está no coração e que está no esqueleto. Eu tenho um músculo chamado de músculo visceral, que é classificado como músculo liso também chamado de não estriado. E eu tenho um músculo cardíaco, que é estriado. E eu tenho um músculo esquelético, que também é estriado. Então a primeira informação da aula de hoje, porque eu sei que você vai fazer questão aí do nosso material, e eu sei que você pode ter alguma dúvida nesse sentido. Eu classifico os músculos em 2 ou em 3? Depende, como você quiser. Eu posso falar que eu classifico os músculos em 2 grupos, os não estriados e os estriados. E dentro dos estriados eu vou ter o estriado o quê? Esquelético e o estriado cardíaco. Pegaram? Tranquilo. Vamos começar a brincadeira falando, descrevendo, caracterizando os músculos lisos, gente. Aquele músculo que está presente nas vísceras, aquele músculo que tem alguma capacidade regenerativa, aquele músculo lá, na verdade, que eu vou chamar de músculo liso, porque ele não possui sarcômeros. Repita isso em casa comigo, músculo liso. Músculo liso não possui sarcômero. Professor, mas o que é sarcômero? Agora não. Sarcômero, eu te explico já, mas é uma unidade muscular, é uma estruturazinha proteica formada por proteínas que está presente nos músculos. Mas, gente, não esquece, qual é a primeira característica do liso? Ele não possui sarcômeros. Eu vou te explicar daqui a pouco que sarcômero é formado por 2 proteínas, actina e miosina. Actina e miosina. Eu estou lhe dizendo que o músculo liso não tem actina e miosina? Não. Músculo liso, sim. Anota isso, Músculo liso, sim, possui actina e miosina. Agora, a actina e miosina está desorganizada. A actina e miosina não está organizada formando um sarcômero. Então, galera, não esquece. Músculo liso tem actina e miosina desorganizada. O que ele não tem é sarcômero. Fui claro? Então, músculo liso, ele tem actina e miosina de forma desorganizada. E como é que o músculo liso contrai? Já que ele não tem a estrutura de contração que é o sarcômero, ele contrai de forma muito mais lenta pela falta do sarcômero. Então, uma característica do músculo liso é que justamente a sua contração, galera, é uma contração lenta. É uma contração muitas vezes ondular, passo a passo. Por exemplo, quando você se alimenta, o alimento passa por boca, faringe e cai no esôfago. Quando o alimento cai no esôfago, o esôfago vai lentamente contraindo. Imagina, tirando leite de vaca, tirando leite de vaca, quando o esôfago vai contraindo lentamente para empurrar lentamente o alimento até o estômago. E o estômago vai contraindo lentamente para enviar o alimento para o intestino. Então essa contração lenta, ondular, rítmica, acontece porque eu tenho músculo liso, e músculo liso não tem sarcômero, mesmo tendo actina e miosina. Um aprofundamento para você. Essa estrutura de contração do músculo liso, meio desorganizada, meio lenta, não é sarcômero, é o que eu chamo aí, galera, de pontes cruzadas. É o que eu chamo aí, de pontes cruzadas. Tá claro? Beleza? Professor, músculo liso contrai lentamente. Só que eu aprendi lá em bioquímica que o cálcio é importante para a contração. Gente, se liso contrai de forma lenta, ele deve usar menos cálcio. Ele deve ter menos cálcio armazenado no seu retículo endoplasmático liso. Perfeito. O músculo liso tem pouco cálcio no seu retículo endoplasmático liso, chamado de retículo sarcoplasmático. Então, se ele tem menos cálcio dentro, sempre que o músculo liso precisa usar cálcio para alguma coisa, ele tem que absorver cálcio. Então, concorda comigo que músculo liso, ele tem uma maior absorção de cálcio do que o esquelético, do que o estriado?
Por que ele tem maior absorção de cálcio? Porque ele tem menos armazenado no seu interior. Então ele absorve mais cálcio para compensar a sua falta de cálcio armazenado no seu interior. E essa absorção do liso é feita por um processo chamado de pinocitose. Então eu posso falar que o músculo liso realiza mais pinocitose do que o estriado. A gente foi no nível um pouquinho mais alto, justamente para que você se sinta com a melhor preparação possível para as suas provas. Simbora! Vamos voltar, galera. Músculo liso tem contraçãozinha lenta, tem ponte cruzada. Peristaltismo, que é a contração lenta e rítmica dos órgãos digestivos. Não esquece disso. Característica da fibra muscular. Se eu estiver falando de uma fibra do músculo liso, gente, a fibra do músculo liso, às vezes cai questão que coloca uma foto. Você procure o núcleo. Se o núcleo, ele for justamente for único, né? Se for uma célula uninucleada, com certeza você vai pensar em um músculo liso. Se ele falar no texto que é um músculo de uma víscera, você vai pensar que é um músculo liso. E não esquece, a contração do músculo liso é involuntária. Quer ver? Intestino, pare agora de funcionar, pare. Pare seu peristaltismo, pare. Ele não para não, porque a contração dele não depende da minha vontade, é uma contração involuntária. Então, por favor, não esquece, repete em casa comigo assim, liso univisceral involuntário serão. Repete em casa comigo, vamos, vai. Liso univisceral involuntário serão. Guarda, porque agora eu vou falar do coração. O coração, um órgão tão importante. O coração é um órgão que pulsa, que contrai, que faz sístole e diástole. Contrai e relaxa o tempo todo para bombear sangue para o meu coração. Galera, esse coração, ele já não é mais liso. A musculatura cardíaca, o músculo que forma o coração, chamado justamente de miocárdio, ele é um músculo estriado. E o que é um músculo estriado? É aquele que tem sarcômero. É aquele que tem sarcômero, que eu te explico já o que é um sarcômero. Então, o músculo do coração, ele já não é mais liso, ele é o que, galera? Vamos? Estriado. Ele já tem sarcômero. Então, ele já tem mais cálcio dentro do seu retículo endoplasmático liso. Se já tem cálcio armazenado, não precisa estar absorvendo sempre que for contrair. Então, ele já tem menos o quê? Vamos? Menos pinocitose. Lembra? Beleza? As células cardíacas, gente, isso cai tanto em prova, queria você bem atentozinho, porque isso cai demais em prova. São fibras anastomosadas, vamos? Anastomosadas. As fibras são muito juntas, são muito unidas, são fundidas umas nas outras, justamente para agilizar a condução do impulso cardíaco, do impulso que vai fazer o coração contrair. Então as fibras são, não esquece, são juntas, são unidas. Isso cai em prova, anota, tatua no teu braço. A fibra anastomosada, essa anastomose, essa união se dá pela presença, galera, de discos intercalares. Os discos intercalares, não esquece disso, isso aí cai em toda prova que cai tecido cardíaco. São estruturas que estão ali presentes, né? Juntando duas células cardíacas. É tanto que na foto, quando cai um tecido cardíaco, né, você vai perceber lá umas barras verticais unindo duas células musculares cardíacas. Essas barras verticais são justamente aí os discos intercalares. Que são formados aí, galera, por junções tipo gap. Tá? Para permitir o livre fluxo de íons de uma célula cardíaca para outra, para não perder tempo, para a contração ser harmônica, ser rápida. E para que esse processo seja rápido, não basta ser anastomosado, não basta ser estriado. Para que a contração cardíaca seja realmente rápida, as fibras são ramificadas. Quando eu ramifico as fibras, eu passo um impulso não só para uma próxima célula, e sim para várias outras células. Então eu agilizo a comunicação entre células cardíacas. Eu agilizo justamente o processo de condução do impulso cardíaco. Fui claro? Beleza? Galera, fibra cardíaca estriada, anastomosada, possui disco intercalar, possui um ou dois núcleos. Repita, núcleo. Núcleo, ela pode ser uninucleada ou binucleada. Quando cair uma foto numa questão, olha se tem dois núcleos. Se tiver dois núcleos e uma barrinha vertical, é fibra cardíaca. Foi?
Esse aqui é o coração. Só que falta a gente finalizar essa parte da aula falando sobre o músculo o quê? Esquelético, que está ligado ao nosso esqueleto, tá? E o músculo esquelético, gente, diferente do coração e do músculo liso, ele tem contração voluntária. Ele também é estriado, é o estriado esquelético. E ele ser estriado significa que ele tem sarcômero. Então, só quem não tem sarcômero é o liso. Então, ele tem sarcômero, né? Tem actinimiosina organizada. E ele vai ter as células caracterizadas por ter vários núcleos. São células multinucleadas, com os núcleos na periferia, com núcleos periféricos. Essa é muito fácil de identificar. Porque você vai ver numa célula vários núcleos organizados perifericamente na fibra muscular. Foi claro? Tranquilo? Estão comigo? Acorda, acorda, vai, concentra em mim, concentra, vamos. Essa fibra cardíaca, essa fibra esquelética, ela é envolvida por fáscia conjuntiva. De dentro para fora eu vou ter o quê? Endomísio, perimísio e epimísio. Professor, resume para mim aí o que você falou sobre característica do músculo liso, cardíaco e esquelético. É só você ler comigo, ó. Leia comigo aqui, diga, vá. Lisune visceral, involume serão estrianastomosado, nibirrame, coração. Comigo, vai. Estrianastomosado, nibirrame, coração. Quem não repetir em casa não passa, vai. Estrianastomosado, nibirrame, coração. Estrianastomosado, nibirrame, coração. Voluntários estriados esqueléticos serão, multinúcleo periférico, EPE, eles terão. Lembra o que é EPE? Endomísio, perimísio e epimísio. Comigo, vai, assim, ó, para não esquecer. Repete em casa, ó. Lisune visceral, involuntários serão, estrianastomosado, nibirrame, coração. Voluntários estriados esqueléticos serão, multinúcleo periférico, EPE, eles terão. Foi! Galera, outro tópico que pode estar presente nas suas questões é justamente diferenciar as fibras musculares tipo 1 e as fibras musculares tipo 2. Uma é vermelha, outra é branca, tipo 1 e tipo 2, uma vermelha e uma branca. Eu queria que você não esquecesse mais disso. Me responda uma coisa. Me diga o nome de um time que sempre esteve na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que nunca caiu, um time de primeira divisão. É o Flamengo, camisa vermelha. Por isso que eu não esqueço que tipo 1 é o que? Vamos? Vermelha. Beleza? Agora me diga o nome de um time carioca que vive caindo para a segunda divisão. Vai para a primeira, vem para a segunda. É o Vasco, que tem camisa de cor? Cor branca. Então você, meu vascaíno lindo, vê só. Tipo 1 vermelha, lembra Flamengo. Tipo 2 é branca, lembra justamente o Vasco da Gama. Beleza? Tranquilo? Tamo junto, vamos continuar. Vanildo, por que a fibra tipo 1 é vermelha? A fibra tipo 1 é vermelha porque ela é rica em mioglobina, que é a hemoglobina muscular. Então eu tenho uma grande quantidade de mioglobina justamente na fibra tipo 1. Se eu tenho muita mioglobina, chega muito oxigênio nesse músculo, que é transportado pela mioglobina. Então eu vou ter uma fibra que faz um processo de respiração celular, o quê? Aeróbia, que envolve oxigênio. E a respiração celular aeróbia acontece justamente nas mitocôndrias. Então eu posso garantir que a fibra tipo 1 ela é rica em mitocôndria. Foi ou não? Galera, esse tipo de fibra muscular é muito presente em quem pratica muita atividade de resistência, como por exemplo os maratonistas. Eles não vão sair com explosão numa corrida, eles vão lá no pique de boa e para ter resistência para suportar 1, 2, 3 horas correndo, eles vão precisar aí justamente de muita fibra vermelha, de muita fibra tipo 1.
Galera, e a tipo 2, que é branca, ela vai, na verdade, ser branca pela falta de mioglobina. Mioglobina tem ferro, e como tem ferro, dá a cor vermelha. Então, justamente aqui, a falta de mioglobina vai fazer com que eu não tenha chegada de muito oxigênio a essa musculatura. E sem ter oxigênio, eu vou ter uma contração, na verdade, um processo de respiração aqui, ó, um metabolismo anaeróbio, sem oxigênio, um processo mais fermentativo. Só lembrando que a fermentação lática, né, o acúmulo de ácido lático em um músculo, ele vai gerar uma situação chamada de cãibra. Então esse cara aqui faz muito processo anaeróbio, vai ter uma chance maior aí de apresentar cãibra caso não haja resistência. Se o processo é anaeróbio, ele não envolve diretamente as mitocôndrias, então eu vou ter pouca mitocôndria no músculo tipo 2, na fibra tipo 2. O exemplo de quem faz isso aí são pessoas que estão relacionadas com explosão, atividades de explosão, como por exemplo um corredor de 100 metros, para a gente fazer raciocínios, links. Eu queria que você pensasse, por exemplo, em um corredor de 100 metros famoso, chamado de Usain Bolt, beleza? Usain Bolt, ele tem um corpo, galera, perfeito para a corrida de 100 metros, a altura ideal, o tamanho ideal do pé e a adaptação de uma musculatura perfeita para essa atividade. Então o Usain Bolt vai ter uma adaptação, vai ter uma grande quantidade de fibras, o quê? Fibra branca. Porque ele é o quê? Corredor de 100 metros. Ele está aqui e faz uma explosão. Quer deixar o Usain Bolt em último, coloque ele numa maratona, ele não aguenta, porque o corpo dele está adaptado a corridas curtas. Justamente o Usain Bolt tinha um sonho de ser jogador de futebol, e ele realizou esse sonho, tá? Só que não durou. Não durou justamente pela quantidade de dores musculares, pela quantidade de lesão, justamente por conta da inadaptação da sua musculatura para o futebol, que é um esporte de resistência. Estão comigo ou não? Para a gente fechar, vamos pensar na galinha. Vamos pensar na galinha que ela passa o dia andando ou voando? A galinha passa o dia ciscando ou passa o dia voando? Passa o dia andando, passa o dia ciscando. Então a galinha, ela passa o dia todo usando a musculatura da coxa. Se ela passa o dia todo usando a musculatura da coxa, gente, a coxa dela é um músculo de resistência. A coxa da galinha, ela vai ter muita mitocôndria, vai fazer respiração aeróbia, vai ter muita mioglobina. A coxa da galinha é uma fibra tipo 1, é uma carne mais avermelhada. Se a gente for pensar justamente no peito da galinha, que é o músculo que ajuda no processo do voo, o peito da galinha vai ser uma musculatura mais branca. Justamente porque a galinha só voa em curtos espaços, só voa de forma explosiva. Então eu posso te garantir que o peito da galinha tem músculo branco. Eu queria que você pegasse e nunca mais esquecesse dessas informações. Galera, para a gente fechar aqui a nossa participação sobre o tecido muscular, eu preciso que você saiba como o músculo esquelético se contrai. Você lembra que os músculos estriados, eles possuem uma unidadezinha chamada de sarcômero? Eu venho justamente lhe dizer que esse sarcômero, ele é formado por actina e miosina. A actina e a miosina são as miofibrilas do músculo. Ei, músculo liso tem miofibrila? Tem, gente. Porque ele tem actina e miosina. Actina e miosina são as miofibrilas. O que o músculo liso não tem é a miofibrila organizada na forma de um sarcômero. O que o músculo liso não tem é a actina e miosina se estruturando dessa forma aqui, ó. Como? A actina é uma proteína periférica, é uma proteína fininha, delgada. Na verdade, eu tenho dois tipos de actina. A actina globulosa, chamada de actina G, e o conjunto das actinas Gs vão formar um filamento chamado de actina F. Na verdade, se fosse para dar uma aprofundada, a actina que você está vendo aqui, ela não é um tracinho como esse não, gente. Na verdade, ela parece mais um DNA, uma dupla fita, duas actinas F, né, formado cada uma por várias bolinhas, por várias actinas G. Mas segura um pouquinho aí essa informação, porque eu quero que você entenda a estrutura do sarcômero, que é formado por duas miofibrilas. Quais são? Actina e miosina. Miosina, proteína central, mais gordinha, mais espessa. Actina, proteína fininha, periférica, coitadinha. Ok? Tranquilo? Gente,
Toda contração muscular, a não ser que esteja reflexa, ela começa com informação do nosso sistema nervoso central. E o nosso sistema nervoso vai dizer bem assim: músculo, contraia. Então essa informação que sai do nosso sistema nervoso central tem que caminhar por um nervo até chegar perto de um músculo. Sim ou não? Sim. Então, lá vem a informação lá do meu sistema nervoso central, chegou no nervo, né, que é o sistema nervoso periférico, e essa informação que eu estou chamando de potencial de ação, ela quer dizer assim: músculo, contraia, e essa informação chegou pertinho do músculo. Só que o neurônio não está em contato direto com o músculo. Existe um espaço, existe a chamada fenda neuromuscular, também chamada de placa motora, né? Que é um espaço, é uma fenda, justamente entre o neurônio que traz a informação para a contração e o músculo. Então o que é que tem que acontecer aqui? Eu preciso mandar mensageiros, informantes, fofoqueiros, que peguem essa informação do sistema nervoso e levem para o músculo. Vanilton, quem é esse fofoqueiro? Quem é esse mensageiro? São neurotransmissores. No caso aqui, o neurotransmissor que atua é a acetilcolina, galera. Quanto mais acetilcolina, mais contração. E essa acetilcolina, antes de cair na fenda neuromuscular aqui, ela estava guardada dentro de vesículas, chamadas de vesículas sinápticas. E essas vesículas aqui, cheias de quê? Deixa eu colocar aqui, perdi o pincel preto, cheias de quê? De acetilcolina. As vesículas precisam fazer a exocitose, a eliminação da acetilcolina na fenda neuromuscular. Vanilton, e como é que vai fazer a exocitose? Quem atua aqui, o cálcio. O cálcio tem essa participação antes do processo de contração começar em si. O cálcio é quem faz a exocitose das vesículas sinápticas. Quem não repetir em casa não passa. Cálcio estimula a exocitose de vesícula sináptica. Tudo bem, a acetilcolina já foi exocitada, já chegou na fenda sináptica, agora a acetilcolina vai ter que se ligar ao seu receptor muscular. Se ligou, se ligou. Agora o potencial de ação vai percorrer a membrana do músculo, e a membrana do músculo é justamente chamada de sarcolema. Que lindo! Sarcolema. E esse potencial de ação, essa informação para a contração, começa a percorrer superficialmente o músculo. Tem que penetrar sim ou não? Tem. Por isso que eu tenho os túbulos T. Para que esse potencial de ação penetre e estimule a saída de cálcio do retículo liso, que eu vou chamá-lo aqui de RS, retículo sarcoplasmático, para que esse cálcio possa sair e atuar diretamente sobre o sarcômero. Gente, para tudo. Estou lhe dizendo que o cálcio, já no processo de contração em si, ele vai sair do retículo sarcoplasmático, vai cair no citoplasma e vai agir lá no sarcômero. Como ele age no sarcômero? Olhe para mim. Imagine que eu seja uma proteína gordinha e central. Só imagine, tá? Essa proteína gordinha e central, ela vai analisar que bem aqui por cima dela, né, está passando a proteína fininha chamada de actina. Confere ou não? Ó, a actina aqui, olha a miosina. Tu concorda que eu enquanto miosina, preciso pegar a actina e puxar a actina para o centro, para que essa actina para que o músculo possa contrair? Deu para imaginar ou não? De novo, eu sou a miosina, estou pegando na actina e a miosina, estou puxando a actina para o centro, justamente para quê? Para que esse sarcômero, para que esse músculo contraia. Depois, relaxa. Depois, contrai. Sabe o que é contração muscular? Contração muscular é o deslizamento da actina sobre a miosina. Anote isso. Contração muscular é o deslizamento da actina sobre a miosina. Vanilton, massa, entendi, beleza. Então, tu é a miosina, bem aqui está a actina, e o músculo vai lá e a miosina vai lá e se encaixa na actina. Isso, mas tenha calma. Por que é que nosso músculo não contrai o tempo todo? Você há de concordar comigo, que tem hora que o músculo não está contraído. Por quê? Porque a cabeça da miosina, que é essa parte aqui que vai se ligar à actina, às vezes quando ela vai se encaixar na actina,
a actina está bloqueada. Galera, olha para cá. Eu estou conseguindo me ligar à actina? Tô não. Sabe por que eu não tô? Tô tentando, mas está bloqueada. Porque existe um bloqueio para a contração. Esse bloqueio, quem faz são duas proteínas, um complexo proteico, chamado de troponina, tropomiosina. Repita em casa, vai. Troponina, tropomiosina. Troponina, tropomiosina, bloqueia, não deixa a miosina se encaixar na actina. Ô Vanilton, e agora? Eu queria contrair. Quem é que pode desbloquear? Quem é que pode remover esse complexo troponina, tropomiosina? O cálcio. Então, quando o potencial de ação chega e diz bem assim, ó, músculo contraia, o cálcio vem para atuar no sarcômero, justamente fazendo com que haja o desbloqueio, a modificação conformacional do complexo troponina-tropomiosina. Aí a miosina que estava tentando, ó, chegou o cálcio, desbloqueou. Olha, puf, encaixa e contrai. Então o cálcio desbloqueia a actina. O cálcio permite que a miosina se ligue à actina e faça esse processo de contração. Então a actina é uma importantíssima proteína contrátil. Galera, actina, miosina, sarcômero, tudo isso no citoplasma, tá? Tudo isso aqui está no citoplasma da fibra muscular. O sarcômero em si, ele vai ter essa região que se caracteriza, essa banda, que se caracteriza por não ter presença de quê? De miosina. Tá vendo que não tem miosina aqui, ó? Então eu chamo essa banda aqui de banda I. Ih, nem tem. Banda isotrópica. A banda que tem miosina, olha aqui que legal, ó. Eu chamo de banda A. Anisotrópica. Ainda bem que tem miosina, né? E essa região central, que só tem miosina, ó, não tem actina, só tem miosina, eu chamo de banda H. Vanildo, como é que eu anoto? Banda I não tem miosina. Banda A tem miosina. Banda H só tem miosina. Foi? Perfeito? Quando o músculo contrai, galerinha, quando o músculo contrai, comigo, o que aconteceu com a banda I? Tá vendo que a miosina se ligou à actina e a actina deslizou sobre a miosina aqui no esquema? Dá para enxergar isso ou não? Tranquilo? O que aconteceu com a banda I? Essas bandas verticais, essas barras verticais, chamadas de linhas Z, concorda que as linhas Z se aproximaram, diminuíram a sua distância. Eu vou até parar, porque teve uma questão que ela botou bem assim: as linhas Z diminuem de tamanho na contração. Vê, não é a linha Z que diminui o seu tamanho. A linha Z é apenas o quê? Diminui o espaço entre elas. Então é meio dúbio a gente usar essa frase, linha Z diminui. Diminui o quê? Se for o espaço entre as duas, é verdade. Se for o comprimento dela, é falso. Beleza? Então vamos voltar aqui, voltando. Então as linhas Z aqui se aproximam e a conformação do sarcômero contraído é essa. Galera, banda I, aconteceu o quê? Ela reduziu o tamanho. A banda A, o que aconteceu aqui? Nada. A banda A não aconteceu nada. Consegue ver? Por que a banda A não aconteceu nada? Porque a miosina fica parada. A miosina não é uma proteína que se move, que se mexe. A miosina é uma proteína motora que fica parada. Então a banda A aqui não muda seu tamanho. Agora, cadê a banda H? Cadê a banda H? A banda H, ela sumiu. Galera, nós já poderíamos parar exatamente aqui e concluir essa parte do tecido muscular. Porém, para quem está a fim de fixar, eu posso chegar para você e cantar aqui outra musiquinha, só para revisar, só para fixar. Eu posso fazer com você assim, ó. Na fenda do neurohormônio chamado acetilcolina, que vai gerar PA no sarcolema, que entra no túbulo T para estimular o RS, a liberar no sarcoplasma muito cálcio, que vai participar da contração muscular. Contração muscular, com Vanilton vou estudar. A cabeça da miosina tá doida pra encaixar na actina, mas a troponina não quer deixar. Mas cálcio vai atuar. Vai. Miosina fica parada e a actina a deslizar, diminuindo a banda I, também a linha Z, sem mexer na banda A, sumindo a banda H. Contração muscular, com Vanilton vou estudar.